Boa noite, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Vamos falar um pouco sobre o novo contratado do Vasco da Gama. O Vasco acertou no dia de hoje a contratação do francês, o meia francês, Dimitri Payet, de 36 anos. O jogador estava livre desde julho, quando não renovou seu contrato com o Olympique de Marseille da França. Dimitri tem passagens pela seleção da França, jogou a Eurocopa de 2016, onde participou da campanha do vice-campeonato da seleção francesa naquela temporada, fazendo 3 gols e dando 2 assistências. Payet, como é conhecido, começou no Saint-Étienne da França, passou pelo Lille, também da França, até chegar ao Olympique de Marseille, na temporada 2014-2015. Lá, ele se destacou, fazendo boa temporada com a equipe francesa, e se transferiu na temporada seguinte, a temporada 15-16, para o West Ham da Inglaterra. No West Ham, em 38 partidas, eu tenho aqui tudo anotadinho, em 38 jogos, ele participou de 26, teve 26 participações em gols, sendo 12 gols e 14 assistências em 38 jogos. Ele jogou mais uma temporada no West Ham, onde fez 22 jogos na temporada, só que ele optou por voltar para a França, optou por voltar para o Olympique de Marseille, onde, nessa volta, nesse retorno, ele jogou 7 anos na equipe. E nesses 7 anos, ele teve 326 jogos, nesses 7 anos. Ele teve, tem aqui as minhas anotações, 78 gols e 95 assistências. Então é um jogador experiente, é um jogador que vai agregar e muito a esse elenco do Vasco da Gama, e é um jogador que tem características interessantes. Estava vendo os lances dele, os gols, na temporada 19 e 20 pelo Olympique. É um jogador que, embora seja meia, ele é um meia atacante. Ele joga pelo lado esquerdo do campo, partindo do lado esquerdo para dentro. E quando ele faz essa diagonal da esquerda para dentro, ele tem um bom arremate de fora da área, ele tem uma boa visão de jogo, onde ele pode, ao partir fazendo essa diagonal da esquerda para dentro, ele consegue abrir espaço na defesa adversária e dar um passe para um companheiro. E ele é um meia que entra na área para finalizar também. É um jogador com recursos técnicos. É um jogador que vai agregar e muito ao time do Vasco. O Vasco não tem esse jogador. Ele lembra um pouco o Everton Ribeiro do Flamengo, só que do lado contrário. O Everton Ribeiro não é um meia canhoto que joga pelo lado direito, abrindo para dentro, e aí acha um passe e finaliza bem? Pois é, o Payet tem a característica parecida com a do Everton Ribeiro, só que pelo lado contrário, pelo outro lado do campo. É um jogador destro, chuta bem com a perna esquerda. Mas ele tem o pé direito como seu pé preferido, e é um meia que vem do lado esquerdo para dentro, com bom arremate, com visão de jogo, passe, e é um meia que entra na área. É um jogador experiente. Aí vocês podem perguntar, mas o que aconteceu? Por que não renovou o contrato? Ele jogou 7 anos em bom nível lá. Mas o que acontece? É cultural na Europa que quando o jogador
já chega a uma certa idade, e ele já tem 36 anos, é meio que assim, para a Europa não serve. É meio que, assim, falando a grosso modo, é meio assim que se pensa. Se você for parar para analisar, Ronaldinho veio para cá depois dos 30, Seedorf veio para cá depois dos 30, então são meias que lá na Europa não está, para eles, lá rendendo tanto, mas pela qualidade que esses caras têm, e o futebol brasileiro é um futebol muito pobre tecnicamente, esses caras vindo, fazendo o mínimo, eles já fazem um estrago danado aqui no futebol brasileiro. Então, é um jogador de qualidade, é um jogador que o Vasco não tem. Tem jogadores que tentam fazer o que o Paia faz, como, por exemplo, o Gabriel Peck, mas não tem a mesma qualidade. Então é um meia experiente, que vai agregar. O Vasco fez um contrato de 2 anos com ele, então o contrato dele vai até julho, embora tenha sido assinado agora em agosto, mas é aquela história da temporada, contrato à moda temporada europeia. Então esse contrato dele de 2 anos vai até julho de 2025, quando ele vai ter 38 anos. Ele é de março de 87, então 36 anos. Então, pessoal, vai agregar, vamos ver como é que o país chega. Com certeza chega para vestir a 10, que está vaga desde a saída do Nenê. Então, vamos aguardar a apresentação, ele chegar, se apresentar, fazer os exames médicos, assinando o contrato, ele vai ser apresentado, ainda não tem uma data ainda de apresentação, ele está para chegar no Rio de Janeiro aí nos próximos dias, e como eu falei, vai agregar, e vamos torcer para que ele coloque o Verratti e outros jogadores do elenco, muitas vezes, na cara do gol, porque é de gols e, consequentemente, de vitórias que o Vasco está precisando. Beleza, pessoal? Então, essas são as notícias, né? A notícia do final de semana do Vasco, a contratação finalmente de um camisa 10 que, desde o início do ano, tentou se contratar e não se conseguiu. O Vasco trouxe o Paia agora. Vamos aguardar aí os próximos movimentos. Acredito que o Vasco deve buscar mais alguém para essa função, até porque a gente costuma dizer na gíria do futebol que quem tem um não tem nenhum e quem tem 2 tem 1. Então, o Vasco precisa trazer mais um jogador aí para poder dividir as atenções com o Paia no meio-campo do Vasco. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço. Se inscrevam no youtube.com/gigante desde 1898. É o meu canal no YouTube, eu estou começando, tá? Dê uma força lá, dê uma moral pra gente. E aí teremos live após o jogo do Bragantino. O Vasco joga na segunda-feira às 9 horas da noite em Bragança Paulista contra o Bragantino. E teremos uma live. Começo inicialmente no Instagram e jogo no canal no YouTube para a gente poder conversar um pouquinho sobre o jogo de segunda-feira, repito, 9 horas da noite contra o Red Bull Bragantino. Beleza, pessoal? Então um abraço, uma boa noite, boa continuidade de fim de semana para todos e a gente se encontra na segunda-feira. Um abraço!